Motivar as pessoas é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio para qualquer gestor. É também um grande desafio para a área de gestão de pessoas. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é Trabalhando a Motivação. Manter as pessoas motivadas pode ser, em muitos casos, a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma organização. Mas para entendermos como motivar as pessoas, como trabalhar a sua motivação, vamos primeiro compreender o que é motivação. A própria palavra já nos dá uma dica do seu significado: motivo mais ação. A motivação, de fato, é a busca de razões que levam o indivíduo a agir de determinada maneira, com determinado comportamento. Em 1943, um homem chamado Abraham Maslow desenvolveu uma teoria sobre motivação. Ele falava que as pessoas têm determinadas necessidades básicas e que essas necessidades precisam ser atendidas se queremos motivar corretamente as pessoas. Ele chamou essa teoria de a hierarquia das necessidades. Nós podemos perceber claramente que a motivação está intimamente ligada com os desejos, com as necessidades de cada indivíduo. Maslow percebeu isso e desenvolveu então a sua teoria. Essa teoria nos diz que em determinadas fases de nossas vidas temos necessidades que precisam ser satisfeitas para que só então possamos passar para a fase seguinte. Essas fases não têm a ver com a faixa etária, por exemplo, que uma pessoa está. Podemos passar pelas diversas fases da hierarquia das necessidades de Maslow em um determinado período de nossas vidas. Nós vamos analisar cada uma dessas fases, cada uma das etapas da hierarquia das necessidades. E vamos compreender que precisamos satisfazer determinados pré-requisitos em cada estágio dessas fases para então podermos buscar a fase seguinte. Cabe ao gestor compreender em que fase necessariamente seus indivíduos da organização estão, para que ele possa buscar a motivação correta e então direcioná-los à ação. Para exemplificar a sua teoria, Maslow construiu o que ele chamou de a pirâmide das necessidades, ou como nós conhecemos hoje, a pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide, ele colocou em fatias as necessidades em uma hierarquia, uma ordem em que precisariam ser cumpridas. Nós vamos analisar cada uma dessas etapas e ver como precisamos atender às necessidades em uma determinada ordem para que possamos, então, gerar a motivação nos indivíduos de nossa organização. A base da pirâmide de Maslow são as necessidades fisiológicas. É fácil nós compreendermos porque essas necessidades básicas fisiológicas precisam ser satisfeitas. Elas se referem às necessidades de sono, alimentação, a necessidade de respirar, tudo que é básico na vida de um ser humano. Sem que essas necessidades estejam satisfeitas, o ser humano não consegue buscar novos desafios, não tem motivação para satisfazer outras necessidades que não sejam essas necessidades básicas. A próxima fase na hierarquia das necessidades de Maslow e na sua pirâmide é a necessidade de segurança. Depois de satisfazer as suas necessidades básicas, fisiológicas, o ser humano passa a buscar proteger a sua vida. Tudo que lhe dá estabilidade, firmeza para manter sua vida e conseguir daí se desenvolver é uma necessidade seguinte à necessidade fisiológica. Primeiro, ele garante a sua sobrevivência e depois ele garante sua vida através da segurança e da estabilidade que ele procura por diversos meios. Chegamos então à próxima etapa da pirâmide de Maslow, que é a necessidade social. Essa necessidade refere-se à aceitação pelo grupo por parte do ser humano. A necessidade natural de amar e ser amado, de se relacionar com as pessoas. É uma necessidade que vem a seguir a necessidade de segurança, porque primeiro vem o instinto de proteção da vida, para que depois o ser humano então possa se sentir apto a se relacionar com as pessoas à sua volta. Ele se sente apto e tem essa necessidade, portanto, ele tem um motivo que o leva a se relacionar com outras pessoas. A motivação necessária advinda dessa necessidade. A próxima necessidade da pirâmide de Maslow é a autoestima. Após satisfazer a sua necessidade de socialização, o ser humano passa a ter a necessidade de ser reconhecido por esse grupo. Ele precisa atingir um determinado status. Essa é a sua próxima necessidade. Percebemos então a coerência da pirâmide de Maslow. Primeiro, o ser humano precisa se socializar
para só então ter a necessidade ou ter motivo de ser reconhecido por esse grupo. A sua motivação para obter status e reconhecimento vem do fato dele já ter preenchido as suas necessidades anteriores. Chegamos assim ao topo da pirâmide de Maslow, a autorrealização. Após passar por todas as etapas da pirâmide de Maslow, o ser humano então volta-se para si. É a necessidade de se desenvolver como indivíduo, melhorar seus conhecimentos, suas habilidades, seus atributos, se descobrir muitas vezes. Depois de ser aceito por um grupo, de ser reconhecido por esse grupo, agora o ser humano precisa se desenvolver para de fato ser feliz. Mas como então podemos compreender a pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades dentro de uma organização? Que tipo de necessidades o ser humano sente quando trabalha em uma organização? E como essa organização pode então satisfazer essas necessidades para motivar o indivíduo a agir de acordo com os resultados esperados? Bem, no primeiro plano da pirâmide de Maslow, temos as necessidades fisiológicas. Falamos que essas necessidades se referem à alimentação e sono, por exemplo. Mas e dentro de uma organização? Essas seriam as necessidades básicas de qualquer indivíduo dentro de uma organização. Por exemplo, receber seu pagamento no final do mês, ter o direito a gozar férias, ter o direito a instalações básicas para poder trabalhar. Se o indivíduo não tiver essas pré-condições básicas para exercer o seu trabalho, não temos como motivá-lo a passar para o passo seguinte. Seria muito difícil esperar que um indivíduo dentro de nossa organização pudesse se sentir motivado se, por exemplo, não recebesse o seu pagamento no final do mês. Ou se, por exemplo, não fosse permitido a ele jamais ter um período de descanso. Ou se ele não tivesse as mínimas condições para trabalhar. A próxima etapa da pirâmide de Maslow refere-se à segurança. Como isso se aplica também no plano organizacional? Refere-se a qualquer coisa que dê segurança ou estabilidade ao colaborador. Um ponto importante nesse caso é um plano de carreira bem definido e bem comunicado. O indivíduo precisa saber o que a empresa espera dele, mas também é bom que ele saiba que caminhos ele pode percorrer e o que ele precisa fazer para percorrer esse caminho. Isso lhe dá segurança e estabilidade dentro de uma empresa. É claro que fatores como seguros diversos que a empresa possa fornecer, filiações sindicais, também podem trazer a esse funcionário determinado nível de segurança ou estabilidade. Chegamos então ao próximo nível da pirâmide de Maslow, que é a necessidade social. Dentro de uma organização é fácil nós compreendermos como a necessidade social se aplica. Assim como o ser humano tem a necessidade de se socializar em qualquer ambiente que esteja, assim também é dentro de uma organização. Portanto, a formação de equipes coesas, um bom relacionamento com seus pares e, principalmente, um bom relacionamento com a sua liderança, com a sua chefia, é uma necessidade que precisa ser satisfeita se queremos motivar nossos colaboradores dentro de uma organização. A próxima etapa da pirâmide de Maslow refere-se à autoestima. Dentro de uma organização, a autoestima é conseguida através do reconhecimento também. Porém, a forma de reconhecimento que uma organização dá a um colaborador pode ser diferente da forma de reconhecimento que um grupo, por exemplo, dá a ele. Precisamos reconhecer que a forma de uma empresa recompensar o trabalho de alguém é através de promoções, através de cargos diferenciados, programas de incentivo e tudo que faça com que o funcionário se reconheça como competente. Status e busca de posição fazem com que essa pessoa se desenvolva em sua carreira. E a empresa precisa estimular esse tipo de procedimento individual para que possa, então, motivar essas pessoas à ação. Chegamos, então, novamente ao topo da pirâmide de Maslow, a autorrealização organizacional, nesse caso. Assim como no plano pessoal, o indivíduo volta-se para si mesmo, no plano organizacional acontece a mesma coisa. A busca pela autorrealização vem da necessidade de superar novos desafios, por exemplo, de realizar trabalhos mais criativos, inovadores, de desenvolver suas habilidades e seus conhecimentos profissionais. Um profissional que se encontra nesse nível da pirâmide de Maslow, no topo,
precisa ser motivado por sua organização dessa maneira. Atendendo a essas necessidades é que a organização consegue motivar o indivíduo que está no último nível da pirâmide de Maslow. Ficou claro, portanto, por que é tão difícil conseguir motivar as pessoas, não é verdade? Precisamos compreender em que estágio da pirâmide de Maslow cada um dos indivíduos de nossa organização está para podermos tomar as nossas ações motivadoras. Daí também podemos perceber por que é tão difícil motivar as pessoas em grupo, por assim dizer. Programas motivacionais em grupo, que envolvem uma inteira organização, podem não ser tão efetivos quanto gostaríamos que fossem. Por quê? Porque cada um dos indivíduos de nossa organização pode estar em um estágio de necessidades diferentes e que precisa de motivações diferentes para poder realizar de forma correta seu trabalho. No quadro Gestão em Questão de hoje, nós vamos ver como a motivação correta é importante para que um funcionário desempenhe bem as suas funções. Bia estava um pouco desmotivada a respeito do seu trabalho no dia a dia. Seu Camargo tentou falar-lhe a respeito disso, mas talvez não tenha falado da forma correta. Vamos ver então esse quadro e depois analisar o que foi feito. Mas, Bianca, a empresa tem um plano de carreira para os seus funcionários e você pode crescer muito aqui dentro. Eu sei, seu Camargo. Fico muito animada com isso. Foi até por isso que eu escolhi essa empresa, porque eu sei que ela investe nos seus funcionários. Mas eu sinto que você não está muito animada, não. Em que é que eu posso te ajudar? Nada, não. Deve ser um mau dia. Preocupada com o futuro, Bianca? Eu tava pensando. Eu gosto daqui. Penso em ficar e aprender tudo que a empresa oferece. Mas não é só isso que me preocupa, Alex. O que é? O seu futuro já está garantido. É bem isso que me preocupa. O meu futuro está garantido, mas e o de outras pessoas? Sabe, eu tava pensando, se a gente tivesse oportunidade para implantar aqui na empresa... Seu Camargo, estamos com o projeto para lhe mostrar. Bom, a ideia é a seguinte. Pensando no lançamento de roupas esportivas, nós resolvemos investir no patrocínio de times de crianças e adolescentes das comunidades carentes. Nosso pensamento é dar à empresa a imagem de uma empresa socialmente responsável. Então, ao mesmo tempo em que ela lança moda, ajuda os outros. E assim, atingimos todas as classes. É uma ótima ideia, mas vamos ver se eu entendi direito. Juntamente com o lançamento da nova linha, vamos mostrar às pessoas sobre a importância de todos fazerem a sua parte com a intenção de melhorar a vida de outras pessoas. É isso? Vamos mostrar pessoas de todas as classes vestindo nossas roupas e, no final, mostramos os times que a empresa está patrocinando. E como a campanha sairá daqui a alguns meses, nós podemos acompanhar o avanço dessas pessoas que fazem parte dos times, como estão vivendo agora, os campeonatos que participam e a felicidade estampada em seus rostos. É isso mesmo, eu gostei muito. Mãos à obra e vamos tirar o projeto do papel. Pra já. Muito bom. Será que conseguimos perceber em que estágio da pirâmide de Maslow Bia se encontrava naquele momento? Com certeza podemos dizer que Bia não estava procurando necessidades básicas, fisiológicas, nem necessidade de relacionamento ou qualquer coisa parecida. Seu Camargo tentou motivar Bia falando a respeito do plano de carreira, da possibilidade de crescimento dentro da empresa. Mas Bia não estava buscando crescimento dentro da empresa naquele momento. Provavelmente ela já estava satisfeita em sua necessidade de posição e status dentro do departamento de marketing e dentro da organização. Bia estava, na verdade, no topo da pirâmide de Maslow. Ela buscava a autorrealização. O que ela buscava, de fato, era algo desafiador, criativo e que viesse de encontro aos seus valores mais íntimos. Ela achava necessário fazer algo pelos outros, uma ação social. Quando ela se comunicou, não com seu Camargo, mas com Alex, e disse a ele qual era o seu anseio a respeito disso, então seu Camargo pôde ficar sabendo como motivar sua colaboradora. Seu Camargo deu então a Bia um trabalho desafiador, criativo e que ia de encontro aos seus anseios. Somente isso foi suficiente para que uma colaboradora que estava desanimada pudesse buscar uma nova motivação
E, obviamente, essa nova motivação não se refletiria somente nesse novo desafio, mas em todas as tarefas que ela havia de desempenhar no seu dia a dia. Portanto, é fundamental que gestores descubram a forma correta de motivar as pessoas. Durante muito tempo, utilizaram-se duas formas equivocadas de motivar as pessoas, que nós chamamos de coação e sedução. Na primeira forma de motivar, a coação, a motivação, por assim dizer, das pessoas era o medo. Dentro das organizações é muito comum que os líderes tentem fazer com que as pessoas realizem seus trabalhos por medo de alguma punição. Por exemplo, ser disponibilizado para o mercado de trabalho. Ou então com políticas de pagamento muito agressivas, onde a pessoa tem uma parte muito baixa da sua remuneração fixa e é atrelado à remuneração variável a um desempenho quase impossível de ser atingido. Essa forma de motivação, por assim dizer, através do medo, obviamente não consegue gerar os resultados de longo prazo que são necessários para que uma empresa se perpetue. Pessoas que são estimuladas pelo medo a realizar alguma tarefa nos lembram o período da escravidão. Por que os escravos realizavam o seu trabalho? Por puro medo da punição física. Não é assim que nós queremos que nossos colaboradores se sintam dentro de nossas organizações, não é verdade? Com a evolução do pensamento administrativo, surgiu uma nova forma de motivar as pessoas que chamamos de sedução. A sedução é a motivação através de uma promessa. Normalmente, a empresa faz isso por estimular programas de incentivo com premiações, ou seja, o indivíduo é motivado a determinado trabalho porque ele vai receber um prêmio ao final desse trabalho. Mas pense um pouco mais detidamente nesse tipo de programa motivacional. O que pode ser um grande prêmio para uma pessoa, pode não ser um prêmio tão significativo assim para outra, e pode ser, na verdade, de muito pouco valor para ainda uma terceira pessoa. Portanto, a motivação dessas pessoas, nesse caso, não seria a mesma, e não conseguiríamos uma motivação geral adequada para atingir os objetivos da organização. Além do mais, todos nós sabemos, como seres humanos, que nossas expectativas, quando são atendidas, tendem a crescer. Por exemplo, se uma empresa resolve dar como prêmio para o funcionário que atingir uma meta um computador, o que ele vai esperar da próxima vez que atinja a meta novamente? Um outro computador igual? Ou ele vai esperar pelo menos um computador melhor? Provavelmente esse colaborador vai esperar prêmios cada vez maiores. Onde as organizações então vão parar? Programas motivacionais em grupo desse tipo geram resultados de curto prazo. Normalmente, a primeira ou a segunda campanha de incentivos através de prêmios funciona bem. Depois, a organização precisa mudar sua estratégia, porque esse tipo de motivação já não funciona mais dentro da organização. Hoje em dia, nós sabemos que a verdadeira motivação vem de dentro para fora de cada um dos indivíduos. Por isso, a forma correta de motivar é estimular os indivíduos a atingir os seus próprios objetivos, mas mostrá-los como eles podem atingir esses objetivos dentro de nossas organizações. Somente dessa maneira, individual, conseguiremos motivar nossa força de trabalho e obter os resultados que a nossa organização deseja. Precisamos nos preocupar com isso, motivar os indivíduos de nossas organizações. Os esforços para motivar em massa, por assim dizer, nossos grupos, pode gerar esforços desproporcionais aos resultados. Esses resultados fracos muitas vezes causam uma espécie de frustração corporativa. Essa frustração pode ser estendida ou refletida nos colaboradores de nossa organização. Isso teria o efeito contrário do que nós desejamos, que é a motivação de fato de nossos colaboradores. A minha dica de estudo de hoje é o livro de Abraham Maslow, Maslow no Gerenciamento, editado pela Quality Mark. Nesse livro, Maslow atualiza alguns dos conceitos da hierarquia das necessidades, aplicando diretamente nas organizações modernas. Na aula de hoje estudamos a necessidade de trabalhar a motivação.
vimos o que é motivação, que necessidades básicas precisam ser atendidas para que haja motivação e qual é a forma correta de motivar os indivíduos de nossas organizações. Prezado tutor, na aula de hoje é importante que os alunos reflitam a respeito de cada uma das necessidades da hierarquia das necessidades de Maslow. Peça para que eles façam o seguinte exercício. Separando a pirâmide de Maslow, pessoalmente tentem identificar em que estágio estão dentro dessa pirâmide. Faça com que eles depois troquem essas informações entre si e, divididos em pares, tentem buscar ações motivacionais para que eles possam, então, identificar claramente necessidades e ações motivacionais relacionadas a elas.